Aula de Psicologia Aplicada, o curso de Técnico em Enfermagem. Professora Adriana Mota. E a aula de hoje será sobre o assunto processos cognitivos e essa é a aula 2. Boa noite. Nós falamos que a psicologia, ela tem o quê? Ela tem como objetivo o estudo do quê? Do comportamento e dos processos cognitivos. Então, quem quiser anotar, isso é importante, viu? Então, a psicologia tem como objetivo o estudo do comportamento e os processos cognitivos. Onde é que estão os processos cognitivos, pessoal? No cérebro. Isso, garota! Cérebro. Por isso que hoje a gente vai tratar do cérebro. E vocês sabiam que o cérebro, ele tem uma inclinação para resolver as coisas de maneira mais rápida? De procurar sempre o caminho mais fácil? Por isso que quando a gente começa uma coisa, uma atividade física, é difícil, por isso que a mudança é tão difícil. Quando a gente vai adaptar nossa alimentação, quando a gente vai mudar em alguma coisa. Por exemplo, quer mudança maior do que essa nossa fase dessa quarentena? Não tem, não. Ou seja, a gente teve que mudar, de entender, a gente teve que entender que existe, que a gente não tem controle, entender que a gente não tem certeza. No caso, a gente tem o quê? Tem a possibilidade de crescimento. Então, tem pessoas que estacionam, param e não veem possibilidade de crescimento, só negatividade. Tem pessoas que começam a culpar o outro porque não conseguem se adaptar. Ou é a casa que faz barulho, ou é o caderno que não tá bom, ou é porque não tem a caneta, ou é porque o carro passou, ou é porque a professora, é porque o grau, e aí é muito mais, aí você começa a apontar. É natural, é inconsciente, sabe por que você faz isso? Por quê? Porque tá difícil. E às vezes a gente não consegue, é inconsciente, a gente não consegue resolver. E como a gente não consegue resolver e não está se adaptando, o que acontece? Você não consegue se concentrar. É ou não é, pessoal? Você não consegue se concentrar. Ou seja, as emoções, elas mexem ou não mexem com a nossa concentração? Claro que mexem. Nossas emoções mexem também nas nossas decisões. Posso fazer uma pergunta? Quem aí nunca se arrependeu do que fez? Acho que todo mundo. Não é? Ou seja, por que você se arrependeu do que fez? Eu acho. Porque você deixou o quê? Porque as emoções tomaram conta. Se você fosse mais racional, respirava, entendia e não agia de supetão, né? Com aquela ou agressividade ou daquela forma que depois você pensa e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? E agora? Para voltar atrás. Vamos lá, vamos que vamos. E aí eu vou começar com um vídeo que eu acho que alguns já assistiram. Quem aí já assistiu divertidamente de uma história de uma menina chamada Riley? A Riley, ela é um bebezinho e o filme começa com o nascimento dela. Ou seja, com o filme já nascemos com as nossas emoções. E na cabecinha da Riley já existe uma torre de comando. Ou seja, é onde as emoções elas comandam o comportamento da Riley, tá? Então, quais são? Eu leio já o chat, tá? Quais são as emoções? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, certo? Todas elas estão para nos proteger, para nos adaptarmos, né? Então, o medo existe por quê? Os nossos ancestrais, aqueles homens da caverna, eles precisavam do medo. O medo é importante, né? Deixa eu ver aqui o chat, gente. Maravilhoso filme. Tem alguém gravando a aula. Marleide Menezes. Marleide, é para assinar lá no grupo, tá? Valeu. É verdade. O filme é muito bom. Então, as emoções... Então, eu perdi meu raciocínio. Sim, aí o homem, as necessidades desse homem das cavernas, né, esse homem, o ancestral, ele precisava de quê? Ele precisava comer, dormir e reproduzir. Então, o medo fazia com que ele sobrevivesse. Se ele encontrasse uma onça, um animal muito feroz, ele ia ver, ou seja, o sentido, ou seja, a visão, via o animal,
ele volta com a informação para o cérebro libera cortisol, libera adrenalina, coração acelera, ele percebe que precisa correr para sobreviver e ele corre. Compreende? Então, nesse caso, o medo, ele é fundamental. Para nós, as emoções são fundamentais, tá bom? Para que a gente possa o quê? Se adaptar. O que acontece são problemas, né? De quem não tem habilidades a lidar com as emoções, tá? E aí, tem aí os grandes problemas aí emocionais. Vou passar aqui e vou parando, porque eu gosto de comentar. O'Reilly, quando nasceu. Desde o primeiro momento em que ela... Conseguem escutar? Sim. Vou continuar, tá bom? Ok. Os olhos, eu também estava lá. Eu sou a alegria. Riley, Que fofa, é a nossa princesinha. foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que... Ou seja, não existe alegria sem tristeza, gente. Certo? E as alegrias da gente não são completas, não são intermináveis. Não existe ninguém alegre o tempo inteiro, né? Quanto a gente cresce na tristeza, na sofrência, é ou não é, galera? É sim, claro que é, né? Então é isso. A gente tem que entender que não existe alegria sem a tristeza. Faz parte da regulação das emoções, tá? Que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Ou seja, essa aqui é a sala de comando. Deixa eu ver aqui se eu consigo parar. Ai, vamos. Não, peraí. Depois a sala de comando... Ó, olha eles aí na sala de comando. Eles que comandam as emoções da Riley, né? Das nossas emoções. A alegria quer sempre estar certa, quer sempre ter razão. Ela precisa da alegria, tem medo da tristeza, tem medo que a tristeza... Aqui é a nojinho. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vinha. Vamos lá? Vamos lá, reiniciar aqui, tá? Falar mais um pouquinho e agora nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão. Então, quando a gente pensa em emoções, a maioria das pessoas pensa em alegria ou medo. Aqueles sentimentos fortes que experimentamos. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Por toda a vida, tá? Nossas emoções são as forças por trás de muitos dos nossos comportamentos. Quem aí não ficou aguardando uma ligação, ou então ligou para uma pessoa que gosta muito, e de repente você percebeu que essa pessoa desligou o celular? Geralmente é questão mais relacionamento amoroso, né? Você percebe que essa pessoa desligou o celular. Aí você aí fica pensamento. Mas por quê? Que coisa é essa? Desligou porque tá em alguma coisa para esconder. E aí você o quê? Você começa a ter o quê? Emoções. Começa ou ficar com raiva, ou ter medo por causa da desconfiança, ou então medo de perder a pessoa, medo de que aconteceu alguma coisa. E aí você continua ligando, e você vai alimentando essa emoção. E essa emoção, ela vai fazer com que você não tenha mais a capacidade de ser assertiva, né? Dos seus pensamentos, de organização dos pensamentos. Então, provavelmente, as emoções elas só vão piorar a situação. Se você é uma pessoa que já foi traída ou que tem experiências em relações amorosas, você provavelmente vai realmente alimentar isso sem dar muito acesso. E aí a pessoa aparece. Qual é o comportamento? Raiva. O quê? Raiva. Não, a raiva é emoção, tá bom? Agressão, Agressão. professora. Lembrando que o comportamento é a ação, né? Ação, né? E aí, sabe Funcionamento. Isso. Aí, no caso, muitas vezes, por você estar naquela emoção, quando tudo passa, você já descarregou tudo. Às vezes agrediu, infelizmente, fisicamente, que não é. E aí, nós temos aí uma pessoa, imagine,
Oi, pode falar, Marleide, me desculpe por te interromper. Não, assim, porque. Não, desculpe você, mas sabe o que é? Eu tava falando agressão verbal, Tá justamente. certa? Não, mas você falou certo. Não, e é pra falar, porque tem pessoas que agem com agressão mesmo, Marleide. Você tá certa. É verbal, É, principalmente isso verbal, mesmo. né? Viu? Mas eu tô falando assim, pra gente não alimentar isso aí. Tentar se Não, segurar. claro que não. Mas que às vezes a gente não se segura. Não agride, agride pra Silene. Né? Sua força, e parabéns pela sua força. O seu eu está em primeiro As lugar. mulheres, né? Nós, mulheres, né? Como um homem também. Se amem, se valorizem. O que eu aprendi foi com a minha psicóloga. Sabe dar mais valor. No momento que o homem deixou você, separou de você, você tem que agradecer a ele. Porque quem está perdendo não é você, são eles. O respeito vem de casa. Se valorize mais. Primeiro, segundo, terceiro, se ame, o amor próprio. Eu só tenho isso para dizer às mulheres. Não vale a Aê! pena. Muito bem. Olha quanta palminha aí. Muito bem. É isso mesmo. Vamos agora. Nossas emoções são as forças por trás de muitos dos nossos comportamentos. Claro, a gente acabou de ver isso. E tudo isso está onde? Nossos cérebros são feitos para monitorar ameaças ou recompensas. Vejam só. Se uma é detectada, a área emocional do cérebro nos alerta. Olha só, a área emocional, o sistema límbico, faz um alerta. Através da liberação de mensagens químicas. O que é que ele libera? Substâncias químicas. Por exemplo, no estresse. O estresse é o quê? O excesso de presente. Quem aí não se estressou aí nessa quarentena? Quem aí não teve excesso de presente? Quem aí não se estressou? O que é o estresse? Ele vem para a gente se adaptar. Só que muitas vezes a gente entende o estresse como algo ruim. Pelo contrário. Quando a gente se encontra em estado de estresse, a gente tem a possibilidade de ficar mais atento, mais concentrado e mais focado. Ou seja, por quê? Porque existe excesso de cortisol e excesso de adrenalina. É a hora de agir, é a melhor hora para você estudar, que você vai compreender mais, sabe? É o estresse bom. Quando é que esse estresse é ruim, professora? Quando a gente estressou, ele não sai da sua vida, ou seja, ele está em constante no seu dia a dia, você vai ter muita liberação de quê? Quais foram as substâncias que eu falei agora? Adrenalina. Cortisol e adrenalina. Perfeito. E aí, sabe o que acontece? Gente, o excesso de cortisol e adrenalina no nosso corpo faz com que, só um momentinho, faz com que nossos vasos sanguíneos sejam dilatados. Faz com que a gente tenha um excesso de quê? Tensão. Por que excesso de tensão? Porque você está pronto para a luta ou para a fuga. Você está pronto ali, você está pronto para poder agir, tá? E aí, nós temos casos, né, de AVCs. Por quê? Porque existe uma liberação muito grande. O pico do estresse, quando chega no pico várias vezes, a gente tem uma disfunção do sistema cardiológico. Então, para que se estressar, né? Tem que se cuidar. Diga aí, Amanda. A senhora falou que liberamos a adrenalina. O outro nome não deu para me ouvir direito. Cortisol, com S. Cortisol, obrigada. Isso, de nada. Então, emoções estão ligadas. Diga aí, que vocês estão sabendo hoje. Emoções estão ligadas ao quê? A substâncias químicas que o nosso cérebro libera. Diga aí. E se eu disser mais uma coisa interessante? Vocês sabiam que se vocês quiserem os hormônios, né, que são essas substâncias de bem-estar para a gente se sentir melhor, você sabia que são através dessas substâncias que os remédios psiquiátricos, né, depressivos, antidepressivos, ansiolíticos, eles têm? A serotonina, né? Então, são substâncias que a gente consegue, sabe como? Fazendo o que a gente gosta. Fazendo atividade física, ganha de graça. Alimentação saudável também. Então, você pode não gastar dinheiro com remédio. Você pode estar investindo nessas coisas, porque elas liberam esses hormônios de bem-estar. Vocês compreendem? Está tudo ligado a substâncias químicas que o cérebro libera, né? Temos também a questão que o cérebro está ligado também ao nosso corpo através de quê?
Como é que o intestino manda a mensagem pro cérebro? Como é que você mexe o dedão do pé? Se o cérebro tá aqui em cima. Pelas conexões nervosas, no caso, É isso sinapses, aí, das sinapses que estão aqui também na medula. Então, temos o sistema periférico, tá bom? Então, não esqueçam que felicidade também é química cerebral, viu? Vamos continuar aqui. Olha aí. Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo voltar um pouquinho. Olha aí, tá vendo? Essas setinhas, então, fazem com que você compreenda essa emoção em todo o corpo, ou seja, há uma somatização da emoção. Quando a gente somativa a emoção, tá estressado, de repente você tem uma dor de cabeça que não passa, uma cefaleia que não passa de jeito nenhum. Corpo, você consegue compreender sua emoção através de mensagens. Deixa eu ver aqui que tem alguém no site. Professora, a senhora é uma excelente profissional. Obrigada, Jailson. Que bom. Então, vamos lá. Aí, veja, todas as emoções nós sentimos o quê? No corpo. Por quê? Porque o cérebro, ele faz o quê? Ele manda a gente mensagem pro corpo. Não esqueçam disso. Ou seja, se você está com seu paciente ali, você entenda isso, tá? Emoção e corpo não tem como dividir, tá certo? Eu tenho uma live que falei com o professor Alex, tá? A gente fez uma live no Grau Técnico Underline Aracaju falando da relação cérebro-intestino. Então, somatizar é o quê? Quando você sente no corpo que o seu emoção fala. Entenderam? Espero que sim. Porque hoje está todo mundo calado. Eu tô falando muito mais aqui nessa turma, né? É que a gente quer aprender. Então. Aí, ó, esse rapaz aqui, vamos lá. Veja, ele libera hormônios do estresse, que é o quê? Olha o que a professora falou aqui: adrenalina e cortisol, certo? Esse cara aqui perdeu a chave do carro, começou a ficar estressado. Isso aí fez com que? Como é que você sabe que você está estressado? Suas mãos ficam suadas, olha o corpo falando que você está estressado. Seu coração fica acelerado. Você fica preparado para fuga ou para luta. Por quê? Porque existe essa descarga, né? Essa descarga de adrenalina e cortisol no seu corpo. Olha para isso. Que nos preparam para uma resposta de luta ou fuga. Mas isso, como a professora já falou, ajuda você a ser mais atento. De repente você tem um foco maior e consegue achar a chave. Que nos prepara para uma luta ou fuga. Quando detectamos ou experimentamos algo recompensador, ali, o cara achou a chave, alguém fazendo algo legal para você, o nosso cérebro libera dopamina, ocitocina e serotonina, que são os hormônios do bem-estar. Beleza, beleza, beleza? Passamos? Passamos. Beleza. Olá. Essas são substâncias que fazem nos sentirmos bem e nos motivam para continuarmos com a tarefa ou comportamento. Tá? Nesses casos, a região emocional se ativa antes da fase racional. Que se ensina a educação emocional para as crianças. Por isso que a gente tem que saber nomear as nossas emoções, saber o que você está sentindo é medo, depois que o grau diz que vai ter que ser ensinar, a aprender, na verdade, online. Você está com medo? Será que é medo? Quando você age com medo, você começa a denunciar, começa a atingir as pessoas, começa a culpar os outros. Preste atenção. Se você faz isso, preste atenção. Isso estava no seu inconsciente, mas quando você para pensar, sobe para o seu consciente. E aí você tem a grande possibilidade de mudar. O que você não vai mudar é o que você não conhece. Se você não conhecer você e não souber quando você falha, quando você erra, né? Você nunca vai conseguir mudar. E não adianta fugir, querer fugir e dizer que você está sempre certo. Aí a gente vai ver já o que é. É distorção desses processos cognitivos, tá? Então, nesses casos, a região emocional se ativa antes da parte racional. Olha aí. Às vezes, as reações do cérebro emocional são tão fortes que dominam o nosso comportamento. Olha aí o que a gente acabou de dizer. Às vezes, as reações do cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, tá? São tão fortes que dominam os nossos comportamentos, gente.
e ficamos incapazes de pensar racionalmente no momento. Ficou claro? Porque eu tô bem devagarzinho para todo mundo entender, viu? Nossas emoções sequestram o nosso cérebro. Olha para isso, que frase top dos tops dos tops, né? Nossas emoções sequestram o nosso cérebro. Quero ver aí quem não vai tomar conta das emoções hoje aí, a partir de hoje. Viu? Quero saber aí. Vamos ver aqui. Ainda que muitas das nossas respostas emocionais aconteçam inconscientemente, eu já expliquei, né? Nossos pensamentos podem influenciar nossas emoções. Olha aí. Os pensamentos também são parte dos processos cognitivos que a psicologia estuda. E a gente tem um papel importantíssimo. Quem aí, antes de dormir, não consegue tirar ou não conseguia tirar os pensamentos negativos da cabeça? É a hora que eles pegam, viu? Principalmente em quem é ansioso e quem é... Nesses momentos eu converso com Deus. Isso, olha aí, já existe Mas tem coisa que não tira não, viu, mas... E aí, quando não tira, procura ajuda. Tem coisa que matuta na cabeça e não sai não, velho. São esses pensamentos aí que eles, na verdade, regem os nossos comportamentos. Que interessante. E aí, eu tenho também uma live, já falei das minhas lives lá do Grau, a live que eu fiz sozinha até, que eu vou passar no grupo de vocês hoje, falando de pensamentos positivos. O que essa live vai falar? Fala justamente desse pensamento, ele vem em forma de gatilho. Alguém aí já ouviu falar em gatilho emocional? Sim. Pronto. Quando o pensamento vem, ele vem em forma de gatilho, ou seja, ele desperta uma emoção, né? Não um sentimento. O sentimento é o que está enraizado, tá? Ele desperta primeiro uma emoção. Por exemplo, quando você ligou e a pessoa não atendeu. Você começa a dizer o quê? Começa a ficar com raiva, começa a ficar triste, começa a ficar doido. Chega, né? Então, isso então as emoções começam a tomar conta. Aí, o sentimento que vem mesmo, é o que você aprendeu. O que você aprendeu? De repente, você é uma pessoa que teve só sofrência na vida, que não teve uma experiência boa. Traído, aí como é que você vai ter? Ou seja, o sentimento é o que você aprendeu, a emoção despertou o sentimento, aí tá buff. O sentimento disse o quê? Rapaz, vai acontecer de novo. Só vem as paranoias. E sabe o que é que o pensamento chega para você e diz? O pensamento é aquela vozinha aí. Aquela vozinha negativa e diz: minha filha, claro que você vai ser traída, minha filha. Claro. Meu filho, claro que você vai ser traído. Todo mundo vai te trair na vida. Olha para isso. E aí você... É aquilo, né? Tipo, generalizar os homens, dizendo que todos os homens não prestam. Perfeito. Então, isso aí a gente vai ver já, viu, gente? Todos que vai ser não, eu presto, viu? Isso é errado, viu? Gente, presta atenção. O pulo do gato é no final da aula, viu? Na terceira parte. Quem não ficar não vai aprender, viu? Tô dizendo, viu? Então, nossos pensamentos podem influenciar nossas emoções. Entenderam isso, né? Por quê, né? Sim. Porque os pensamentos, eles estão enraizados. É o que você aprendeu. Por exemplo, a pessoa vai lá e vai apresentar. Só que na escola, ele foi apresentar uma vez e alguém chegou e fez alguma coisa, quando ele era criança, sei lá. Ou então da autoestima dele mesmo, que não é legal, porque não foi bem trabalhada na família. Cada um tem seu problema, cada um tem seu caso, né? Mas aí, beleza, a pessoa tá lá para apresentar. Aí vem a vozinha e diz: minha filha, claro que você vai cair, gaguejar. É claro, você não tá bem preparado, você não se preparou bem, a sua roupa tá mal arrumada. Aí começa. Por quê? Porque você leva essa carga. Tá? Essa carga ela é sua, das suas experiências, que geram sentimentos de inferioridade e que fazem você não sair do lugar. Vamos lá. Feridas não cicatrizadas. Pode crer. E se a gente não parar para pensar, não vai trabalhar e não vai parar, viu? Só cresce. Só pensar em algo ameaçador. Olha aí, o rapaz aí tá pensando aqui em apresentar. Quanta gente aqui sentadinho. Vamos ver o que vai acontecer aí. Olha, ele vai achar... Minha voz é muito cansativa. Sabe de uma coisa? Vai todo mundo dormir, vai ser um fracasso. É isso que ele pensa. Esse pensamento faz com que ele tenha emoções
né? E aí, se ele reverter, né? Nossas emoções têm um papel poderoso na maneira que experimentamos o mundo. Se ele reverter e pensar, não, eu posso sim, eu consigo. Ele vai lá e arrasa. Porque nós nascemos para isso, para arrasar. É só saber para que a gente está aqui. Então, compreender, né, pode ajudar a termos mais um controle maior do nosso cérebro. E aí vem a frase. Vocês sabiam que quem tem que mandar nesse cérebro é você? Sim. Pois é. Com Ele é um certeza. instrumento, gente, o cérebro é um instrumento. Você vai começar uma dieta, tá? Você vai começar uma dieta. Ele vai dizer, não vai começar não comece não. É isso, ele vai liberar desmotivação. Comece nada, menina. Vai comprar aquele doce, vai comprar aquele pão, vai comer o pão que você gosta. Nem precisa de... É uma certa preguiça. Então, claro, todo início é assim. É ou não é, galera? Claro que é. Todo início para pegar na marcha, não é difícil? É difícil. Nem precisa de inimigo, só ter o cérebro, né? É isso mesmo. Aí você tem que tê-lo como aliado, né não? Diga aí, pode falar. A senhora falou aí que nós temos que ter o controle do nosso cérebro. No caso, é assim, a gente tem que ter o domínio próprio, né, controlar nossa mente, porque através dele a gente tem esse domínio, a gente não vai agir em todos os momentos assim, no calor da emoção. Tudo que vier, a gente vai... É a inteligência domínio emocional. próprio, pode ser isso também, né? É a questão da inteligência regular as emoções. Olha como as emoções, elas têm um papel tão fundamental e estão aqui no nosso sistema límbico. E a gente tem que ter como aliado o nosso cérebro. Entender como ele funciona, saber quem somos nós, nossas experiências, saber nossas falhas, tudo isso que eu já falei na aula passada. Nos compreender, ter autoconhecimento, tá certo? Vou ler o chat aqui. Pode falar. Ai, meu Deus. O cérebro é como um músculo. Quando pensamos bem, nos sentimos bem. É como um músculo, muito bem. Por que como um músculo? Porque a gente pode o quê? Modificar. Ele tem plasticidade no comportamento também. Por isso que a aprendizagem também é um processo cognitivo. Que a gente pode o quê? Aprender. Errar e aprender. É isso que é a vida, né? Vamos lá. É isso aí, terminamos aqui. Deixa eu ver se dá tempo de eu passar aqui os processos cognitivos, porque se der, vai dar tudo certo, vai dar tudo certinho. Vamos lá. Professora, posso fazer um comentário? Mas é claro, enquanto que eu tô aqui, claro. Então, professor, eu assistindo uma aula na minha graduação, aí eu tive uma disciplina sobre farmacologia. Joia. E o professor falou sobre os efeitos do refrigerante, né, no nosso organismo. Então, eu fiquei impressionada, aí decidi não tomar mais refrigerante. Aí comecei cortando a Coca-Cola. Aí, nesse processo, eu sempre falo para minhas amigas, eu nunca mais vou julgar ninguém que é viciado na vida. Nunca mais eu faço isso. Professora, eu sofri tanto. Até hoje, meu filho brinca comigo. Ele pega, às vezes, toma a tampinha da Coca-Cola e pede assim, mãe, deu uma cheiradinha aqui na tampinha da Coca-Cola. Para ver se você tem uma recaída. Eu não tomo mais. Mas eu cheguei ao ponto de sonhar que tinha uma máquina de Coca-Cola na minha cozinha. Fique aí, gente. Ou seja, você conseguiu se livrar de uma coisa que você gosta muito. Muito, consegui. Mas, assim, foi muito doloroso. Foi muito. Aí, depois eu conversando com a minha professora, ela dizia, você ia fazendo desmame. Quando tem a Coca-Cola na geladeira, toda hora eu ia lá. Eu disse, não, vai ser de uma vez. Muito Só que bem. aí, eu fiquei sonhando, professor, é sério. Eu Mas sonhava é que isso. tinha uma máquina. Mas isso é porque ele sonha que Mas parece é o seu real. cérebro. Olha aí o que ele faz. Ele não quer que você mude, né? Porque isso dói. Há 10 anos eu não tomo refrigerante, principalmente Coca-Cola. Mas assim, eu ainda sinto vontade de tomar. Mas é de mim mesmo. Quando eu digo vai. Ou vai. O Jailson falou, o cérebro é tudo, o organismo, sem ele não podemos ter equilíbrio no nosso corpo. Isso mesmo, Jailson. É um músculo que a gente precisa exercitar, né? A gente precisa saber tê-lo como um instrumento de crescimento, tá? Aqui, professora, pode falar. É Freud que fala sobre essa questão do sonho, né? Que ela comentou. Freud. A gente vai ver na próxima aula a questão da psicanálise, certo? Iremos ver aí, tá?
comportamento. Aqui são os processos cognitivos que a professora começou falando a aula e vai mostrar agora. Onde é que tem isso, professora? Professora, onde é que tem isso? Tem aí no seu módulo. Eu não imprimi o módulo, não tem problema. Você já tem aí na maneira digital. Não se preocupe, respire, nada de estresse, tá certo? Vamos lá. Comportamento, conjunto de respostas do indivíduo em decorrência de estímulos do meio social. Ou seja, a gente se comporta de maneira que a gente recebe um estímulo do ambiente. E aí a gente tem a emoção. A emoção gera o quê? Um sentimento. E esse sentimento gera o quê? Um comportamento. Esse comportamento ele pode ser inato ou adquirido. O inato é o que todo mundo tem, aquele apresentado por todos, né? Na verdade, que é o piscar, né? O bocejar, né? E tem o comportamento adquirido, aquele que é apreendido, aquele que a gente apreende, né? Eu gosto da palavra apreende, porque eu acho que apreender é ainda mais que aprender, sabe? Cognição é o ato de conhecer, que envolve a atenção, a percepção, memória, raciocínio, que temos aí uma psicopedagoga na turma, então ela compreende. Não deixei não, eu sou apaixonada, eu continuo atendendo, só que eu atendo o home care. Que joia, bom saber. Home care. Depois me mande seu cartãozinho, viu? A sensação que tem a ver com o quê? Como nós sentimos. Sentimos através de quê? Como é que a gente sente o ambiente? A resposta do ambiente, audição, visão, tato, olfato, percepção, aprendizagem. Já falei disso também, tá certo, gente? Só tô passando rápido. A capacidade de reter, recuperar, armazenar e evocar. Interessante como as emoções mexem até com a nossa memória. Inteligência e pensamento, tá certo? Nessa aula que vem agora, que vai ser muito rápido, tá? Vai ser menos do tempo, mas nós iremos saber um pouco sobre os processos, as questões cognitivas em relação, sabe o que, gente? Em relação às distorções, olha só, distorções cognitivas que atrapalham a gente a interpretar as coisas de maneira equilibrada, racional. Os psicólogos já conhecem várias das distorções mais comuns e nós falaremos sobre elas, tá certo? E aí vocês vão se identificar. Vai ser o pulo do gato da aula. Eu vou desligar e depois eu vou ligar. Em que página é essa parte, professora? Imediatamente. Processos cognitivos, eu vou olhar a página e digo, viu? Eu olho aqui. Página 257. Pronto, já disse. Professora, sobre a aula de ontem que eu perdi. Eu tô tentando gravar, Ana Paula. Você sabe que sua professora aqui tá... Eu tô fazendo de tudo, porque não é fácil para mim, não. Mas eu vou consultar o microfone de vocês e bora começar esse negócio, certo? Então, o que são distorções cognitivas? Por exemplo, quando você está fazendo um processo seletivo, vamos dizer que você está fazendo um processo seletivo e você não consegue passar no processo seletivo. Geralmente, né, existem posturas e comportamentos onde você diz o quê? Vou conseguir na próxima ou nunca vou conseguir um emprego. É sobre isso que nós vamos falar, gente, sobre distorções cognitivas. Vocês já viram que tem a ver com o cérebro, vocês já viram que existe uma conexão cérebro e corpo, e agora vocês vão ver o que é que nosso cérebro faz para que a gente se adapte de maneira rápida e não mude, tá? E não mude. Veja só, que jogada. Vocês vão se identificar. Distorções cognitivas são formas imprecisas de pensar que podem te induzir a emoções negativas e comportamentos prejudiciais. É comum que as distorções cognitivas nos levem a acreditar em coisas irrealistas. Vamos falar aqui de algumas das distorções mais importantes. A primeira delas é a do pensamento polarizado, dicotômico ou do tipo tudo ou nada, que ocorre quando você analisa uma situação de forma muito extrema e tendenciosa. Por exemplo, se você fizer um trabalho acadêmico e não tirar a nota máxima, você pode pensar que todo o seu trabalho foi uma perda de tempo, não serviu para nada. Ou seja, se você não tirou a maior nota, você desconsidera todo o seu esforço. É o pensamento polarizado, 8 ou 80. Ou é ou não é. Ou eu consigo, ou para mim, sou derrotado, sou fracassado, sou fracassada.
não consegui a vaga de emprego, por mais que eu estivesse bem no processo seletivo. Então, para mim, não valeu de nada. Então, você desconsidera a experiência de ter feito o processo seletivo. Quantas pessoas nem esse processo A seletivo? supergeneralização ocorre quando, a partir de um único evento desagradável ou poucas ocorrências de um evento, você conclui algo geral e definitivo. Por exemplo, se você se candidatou a uma vaga, mas não foi contratado pela empresa, você pode acreditar que nunca será contratado por outra empresa ou que as coisas sempre vão dar errado para você. Outra distorção é conhecida como filtragem. Sabe quando alguém foca toda a atenção no lado negativo de um evento e ignora ou desqualifica o lado positivo? Pois é, a filtragem ocorre quando não conseguimos analisar uma situação de forma completa e nos focamos na parte negativa. Também podemos chegar a conclusões precipitadas quando a distorção em jogo é a aceitação liberal. Nesse caso, a pessoa acredita que uma conclusão é verdadeira, tendo pouco ou nenhum indício claro a favor disso. Ela pode... Perceberam que, na verdade, a pessoa cria uma verdade própria e ela, a partir da sua verdade, ela generaliza, ela conceitua, ela rotula. Tá? É como se tivesse uma bola de cristal. Eu sei que vai acontecer, eu sei que vai dar errado. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação de um trabalho e aquela vozinha, lembra do pensamento, diz: você não é capaz, claro que você não vai conseguir. E aí você realmente tem a forma, você realmente age daquela maneira, te paralisa. Agir como se conseguisse adivinhar eventos futuros ou os pensamentos e sentimentos de outras pessoas. Por exemplo, você pode ficar convicto de que uma pessoa não gosta de você, mesmo que essa pessoa nunca tenha feito ou falado nada contra você. Você apenas assume que sabe o que se passa na cabeça da pessoa e aceita como verdade. Ou seja, você é mágico. Mas você fica nessa noia, você acredita nisso aí. E aí você vai pra frente. É a sua verdade e acabou. Você também poderia botar na cabeça que vai reprovar em uma prova que vai fazer e tratar essa possibilidade como um fato inquestionável. Chamamos de raciocínio emocional a distorção na qual a pessoa guia sua interpretação da realidade com base nos seus sentimentos atuais. Ou seja, para essa pessoa, se ela sentiu algo, só pode ser verdade. Então, se você está se sentindo triste, pode concluir que deve estar assim porque o seu relacionamento amoroso não está dando certo, por exemplo, mesmo que isso não seja verdade. Você vivencia a personalização quando coloca uma culpa desproporcional em você mesmo pelas coisas ruins que acontecem à sua volta. Por exemplo, se você for uma pessoa divorciada, pode pensar que o seu casamento terminou por sua causa, mesmo que a outra pessoa também tenha contribuído para o término da relação. Algumas pessoas acham que sempre estão certas e vão arcar com qualquer consequência necessária para deixar isso bem claro. A ideia de que ela não pode estar errada talvez seja tão rígida que a qualidade das suas relações e os sentimentos dos outros podem se tornar secundários. O que importa é mostrar quem que está certo, custe o que custar. Olha só, turma, o quanto as emoções elas influenciam na maneira como a gente vê a vida. Eu vou agora relatar algo que foi da minha experiência mesmo, eu nem falei isso nas outras turmas. Na verdade, minhas aulas nunca são iguais. Inclusive, quem assistiu uma aula de uma turma de outra que eu gravei, que consegui gravar, vão perceber isso, né? Mas tudo bem. Então, qual foi minha experiência nessa pandemia? Nós vimos pessoas sem conseguir lidar, né, com algo que já era um problema. Ou seja, pessoas que já tinham traços ansiosos. Na verdade, a crise tem esse dom, né? Toda crise é uma possibilidade mudar seu ponto de vista. Porque você tem somente aquela maneira de ver as coisas. Porque você não abre a possibilidade de ver de outro jeito. Até porque a nossa vida ela não vai mudar. Ou seja, a vida, a realidade não vai mudar. A gente tem muitos nãos, a gente cai muito, a gente tem muitas frustrações na mudar nossa maneira de pensar, achando que a gente tem o controle de tudo, a gente não vai ter essa possibilidade linda de ser melhor. Quando a gente pensa que a gente tem o controle de tudo,
que a gente está certo, a gente perde a grande oportunidade de aprender com os outros, aprender com os erros, aprender com as dificuldades e ser melhor. Eu quero saber quem foi que conheceu alguma pessoa que venceu na vida, que venceu, né? Porque eu vencer na vida de cada um é de cada um. O meu vencer da vida é diferente do seu. Pode ser muito simples, o seu pode ser muito mais pomposo, mais cheio de coisas materiais. O meu pode ser uma coisa que você nem imagina. Então, cada um tem sua realidade, cada um tem sua verdade, cada um tem que seguir o sonho que você acredita. Beleza? Beleza. Aí, nesse caso, a gente pensa assim, como é que a gente consegue reverter, né, essa maneira de encarar essas dificuldades? Eu conheço pessoas, as pessoas que eu mais admiro, né, são pessoas que sofreram e que nós já estamos na segunda aula aqui, então a gente já está conseguindo aí cumprir a nossa meta, conseguindo aprender. Então, são coisas que a gente vai conquistando, mas que não são fáceis. Não é fácil eu estar aqui, não é fácil vocês estarem aí, mas a gente tá porque a gente acredita, né? Mas também pode desistir, alguém pode ir para trás e dizer, não quero, não aguento, não tá bom para mim. Já dois lados, lembram daquela imagem que eu mostrei na aula passada, o 6 e o 9? A pessoa que está na esquerda vê o quê? Vê o 6. A pessoa que está na direita vê o 9. E aí, o bonequinho, né, o rapazinho fala o quê? Eu entendo a maneira que você está vendo, mas você não consegue ver do jeito que eu estou vendo, porque você não está vendo as coisas do meu lado, do meu jeito. Afirmações do tipo deveria podem te levar a analisar as situações em termos de como elas deveriam ter ocorrido, ao invés de como elas ocorreram. Se você planejou estudar a tarde inteira, mas acabou procrastinando, focar demais o seu pensamento no que você deveria ter feito pode gerar muita culpa e dificultar mais ainda que você corra atrás do tempo perdido. Nós já falamos em outro vídeo de outra distorção cognitiva, a catastrofização. Ela e outras distorções que nem citamos aqui são comuns de ocorrerem e podem te atrapalhar em vários momentos da sua vida. Uma coisa que ajuda a lidar com a maioria das distorções é exercitar a sua capacidade de olhar para situações a partir de diferentes pontos de vista, conseguir perceber tanto os aspectos positivos quanto os negativos das situações e julgar de maneira mais realista as evidências disponíveis, sem se focar muito só em um lado da questão. Pode ser útil também aprender a direcionar a sua atenção para os seus aspectos positivos, os das pessoas e os das situações, já que a sua tendência pode ser a de focar nos aspectos negativos. Se você foi responsável por algo ruim que aconteceu, assuma isso, mas tente perceber se você é o único responsável por isso. Outras pessoas também podem ter contribuído bastante. Ao invés de achar que a sua felicidade depende de mudanças nas outras pessoas ou que você não tem controle sobre ela, assuma responsabilidade pela sua própria felicidade. Até porque você nunca vai mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar é você. Entender que a gente que importa, os outros também ganham. Porque você vai estar sendo você. Tente perceber que coisas você mesmo poderia começar a fazer para mudar as situações que te desagradam atualmente. E se você não está conseguindo atender às suas necessidades, planeje metas mais realistas. Estudar a tarde inteira pode ser difícil, mesmo que você precise muito. Estudar durante poucas horas e ir aumentando aos poucos o tempo de estudo pode funcionar melhor do que ficar se martirizando depois por ter procrastinado. Depois de 3 meses você cria o hábito, né? O seu cérebro ele entende que você mudou. Você vê quando demora, viu? Tá vendo o que eu disse? Demora demais. Então, depois de 3 meses, você consegue começar a ter um hábito de vida. É mais difícil de você voltar atrás. Então, até 3 meses, seja forte. E vá devagarzinho, tá certo? Mas, quem quiser ir rápido também, como nossa colega da Coca-Cola, arrase. Porque você arrasou, amiga. Eli falou, é impressionante como a força de vontade pode ser forte o suficiente para mudar qualquer coisa na vida das pessoas. Pare para pensar na quantidade de coisas maravilhosas que o ser humano já foi capaz de criar, quando foi exposto às mais diferentes dificuldades, justamente. Senão a gente não estaria aqui, né? Olha aqui, quem inventou a internet, né? Quando foi falar sobre isso, foi ridicularizado, né? Então, a lâmpada, né? A energia, tudo lindo. E eles foram realmente assim, saíram do normal, saíram do que é
do que saíram da zona de conforto e acreditaram, né? Requer muita força de vontade para conseguir vencer, Lavínia falou, os obstáculos que a própria pessoa coloca. Todo dia tento fazer uma dieta, mas não consigo, Rayane falando. Rayane, mas hoje já é uma compreensão, né? Tenha isso como uma boa compreensão de como acontece. Essas são algumas dicas gerais para lidar com distorções cognitivas, mas a nossa principal dica é que você busque a recomendação de um psicólogo competente na sua região para lhe ajudar a lidar com elas, já que as próprias distorções cognitivas podem te impedir de perceber que você está cometendo distorções cognitivas. Tá? E aí, nós temos o quê? O que são distorções cognitivas? Estão vendo o documento? Sim. Tá. Sim, professora. Obrigada. Sim. Essas são armadilhas mentais que você usa que geram pensamentos automáticos disfuncionais. Lembra dos gatilhos? Tá. Todo mundo tá lembrado do que eu falei, não é isso? Então, quais são as respostas alternativas? Essas são as novas respostas saudáveis. É o que você vai educar o seu cérebro a como pensar e como ele vai ter a engrenagem quando acontecer novamente aquela situação. Por exemplo, essas são as novas respostas saudáveis que você pode tentar usar cada vez que se envolver em estilos de pensamentos disfuncionais ou cair em armadilhas mentais. Veja só, vamos falar em filtro mental. Você chega a conclusões após manter o foco nos detalhes negativos e deixa de fora de seu filtro os detalhes positivos. Não consegue enxergar essa droga de aula online. Não consegue enxergar o lado positivo disso. Que você vai precisar mesmo se informatizar, minha gente. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Daqui a pouco vai ter, a exigência no mercado vai estar aumentando cada vez mais, tá? Então, eu tenho um aplicativo, é de graça. Baixa, meu paciente baixa e a gente interage. Eu preciso disso. Senão eu vou ficar para trás, galera. Entendeu? Então, a tecnologia tá aí para a gente poder usar e facilitar o nosso dia. Então, não encare isso só como algo negativo, tá? Como é que você pode começar a se perguntar? Para o quê? Para desmanchar, né? Essa distorção. Pergunte a si mesmo. O que eu não estou considerando? Olha que pergunta. É uma pergunta tão boba, mas que parece que a gente não faz. Olha, o que eu não estou considerando? Se você estiver focando apenas o que está dando errado, pergunte a si mesmo. O que está indo bem? Ou o que está acontecendo? O que eu estou de acordo? Gente, por incrível que pareça, meus pacientes têm isso aí colado em geladeira, colado no espelho, tá? Dentro da bolsa, dentro da carteira, tá? Por quê? Porque toda vez que é identificado uma distorção cognitiva, eles correm lá, tá? E o que a gente faz, além disso, é entender o que está enraizado. O que sentimento está enraizado, tá? Quando você olha algo negativo, por que você olha tão negativo? É uma defesa? E aí a gente vai construindo, porque cada um tem um porquê, tá? Por exemplo, chegar a conclusões precipitadas. Você chega a conclusões negativas, apesar de não ter evidências que as comprovem, ou mesmo quando tem evidências contrárias a essas conclusões. O que você vai perguntar a si mesmo? Que fatos comprovam que minha conclusão é acurada? Acurada quer dizer verdade, verdadeira. Que fatos comprovam que a minha conclusão não é verdadeira? Então, compare os fatos para ver se sua suposição está correta. Tá bom? Querem mais um? Sim. Vamos aqui na gente, eu não consigo falar essa palavra dele. Catastrofização, tá? Vamos falar em catastrofização. Você pensa que não haverá... Grupo, Oi? Vai colocar isso no grupo, é? Claro. Ah, beleza. Vou colocar assim. Quando você pensa que não haverá esperança em seu futuro e que será repleto de catástrofes, sem considerar outros resultados possíveis. Mas é claro que existem outros resultados possíveis, né, gente? Mas se você acreditar só nisso, é claro que você vai vivenciar só a catástrofe. Aí o que você considera? Você tem que considerar todas as possibilidades. Ou seja, pergunte a si mesmo. O que mais pode acontecer? Que possibilidades eu não estou considerando?
a minha situação pode melhorar de alguma maneira? Olha como vira a chave. Você começa a entender o outro lado, ser mais flexível, ter uma balança, né? Tem gente aí que dita leis, é claro, né? Você tem uma ideia fixa e particular sobre as coisas, como as coisas deveriam ser. Então, para mim, essa pessoa tem que ser assim, 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 acabou. E você fica chateado ou com raiva quando as suas expectativas não são atingidas. Olha o problema das expectativas. Olha ela aí, gente. É problema, viu? Então, é preciso o quê? Ser flexível. Pergunte a si mesmo. Como eu posso ser flexível nessa situação para que todos fiquem um pouco mais felizes ou satisfeitos? Como posso fazer para equilibrar isso, tá? Rotulação. Você atribui um julgamento ou rótulo negativo a você mesmo, aos outros, às situações, sem olhar para os outros fatos. Exercício. Permanecer livre de julgamentos. Pergunte a si mesmo, eu estou sendo justo comigo mesmo? Poxa, gente, sejam mais fãs de vocês. Sejam mais, não é para dizer a ninguém não. Olhe no espelho e diga, nossa, você é demais. Se você não for, quem é que vai ser? Difícil. Quem passa a mensagem de quem é você. Pergunte a si mesmo se estou sendo justo com você mesmo, com os outros, de repente você rotula os outros, né? E com a situação, rotula determinada situação. De que possibilidades eu estou me deixando de fora? O que você está deixando você de fora? Se você se colocar, né? Julgando, a pessoa julgadora, né? É isso, galera. Acabamos a nossa aula. Pode continuar mais. Tchau, amigo. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, turma. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.